tudo bem? Eu sou Fernandes Vera Neto, professor de Química e Ciência, e hoje o nosso tema é misturas homogêneas e heterogêneas. Preste atenção. Mistura, ela é formada por duas ou mais substâncias. Toda mistura é formada por duas ou mais substâncias, cada uma delas sendo denominada de componente. Uma coisa que devemos sinalizar na mistura é que toda mistura é uma reunião de duas ou mais substâncias. Sendo reunião, eu posso separar os componentes de uma mistura através de algum processo ou de alguns outros processos de separação, um ou mais processos. E a gente consegue separar por quê? Porque uma mistura ela é uma reunião. Não aconteceu reação química, não aconteceu um fenômeno químico. Apenas uma reunião onde as substâncias conservam suas propriedades. Conservando suas propriedades químicas e físicas, a gente consegue separar todos os componentes. A mistura, ela pode ser homogênea e uma mistura pode ser heterogênea. Será homogênea quando ela apresenta apenas uma fase, apenas um aspecto visual. Água e açúcar, o açúcar todo dissolvido na água, a gente não vai conseguir distinguir separadamente um e o outro. Água e sal. Após a dissolução do sal, a gente não consegue distinguir o sal separado da água. Água e álcool. Água e álcool são miscíveis, e depois dessa reunião a gente não consegue verificar separadamente quem é o álcool e quem é a água. Logo, nós estamos diante de exemplo de misturas homogêneas. O atmosférico, a gente não consegue distinguir quem é um gás oxigênio, quem é um dióxido de carbono, quem é um gás nitrogênio, nós não conseguimos. Logo, também é um outro exemplo de mistura homogênea. A mistura homogênea, por apresentar apenas uma fase, ou seja, um aspecto visual, ela também pode ser denominada de monofásica. Uma outra denominação de mistura homogênea é solução. Logo, mistura homogênea, solução, mistura monofásica são todos termos que indicam mistura com apenas uma fase. A mistura heterogênea é aquela que apresenta duas ou mais fases. Duas ou mais fases. Água e óleo. Água e óleo. A gente consegue distinguir o óleo, a gente consegue distinguir a água, porque essas duas substâncias são immiscíveis. O óleo, por ser menos denso, flutua, a água, por ser mais densa, fica no fundo do recipiente. Água e óleo são dois aspectos visuais, logo nós podemos denominá-la de mistura bifásica, que são duas fases. Já água, óleo e grão de areia, conseguimos distinguir quem são os grãos de areia, é uma fase. Conseguimos distinguir quem é o conteúdo que corresponde à água e o outro que corresponde ao óleo. Areia, água e óleo. São três componentes. Também são três fases, três aspectos visuais: óleo, água e grão de areia. Estamos diante de uma mistura com três aspectos visuais. Por ser uma mistura com três aspectos visuais, também podemos denominá-la de mistura trifásica. Se uma mistura é uma reunião de duas ou mais substâncias, sendo reunião, podemos separar. Elencamos aqui alguns processos para separar mistura heterogênea. As misturas heterogêneas. Destacamos a filtração, a decantação, a catação, a flotação, a dissolução fracionada, a separação magnética e a sublimação. Para separar misturas homogêneas, destacamos aqui a destilação simples, a destilação fracionada e a cristalização. Sendo uma mistura heterogênea contendo grãos sólidos em um conteúdo líquido ou em um conteúdo gasoso, se nós utilizamos um filtro, nós estamos diante de uma filtração. Exemplo: água e areia. Se colocamos a água
com areia em um filtro, a água vai passar, certo? Ficando o quê? Os grãos de areia retidos no filtro. Se colocamos uma água barrenta em repouso sobre uma superfície de uma mesa, por exemplo, e essa água ficando lá sem nenhuma agitação, as partículas sólidas que estão disseminadas nesse conteúdo líquido, nessa água suja, essas partículas vão sedimentarão, ficarão no fundo do recipiente, deixando o quê? Toda a água livre de qualquer impureza. Quando nós utilizamos o repouso para separar uma mistura heterogênea, através do repouso, nós estamos diante de uma decantação. Se queremos acelerar essa separação de partículas sólidas de um conteúdo líquido, por exemplo, se a gente quer acelerar, a gente pode usar um centrifugador. Sendo um centrifugador, a gente sai de uma decantação para uma denominação que corresponde à centrifugação, certo? O que é uma centrifugação? É uma decantação acelerada através da utilização de um centrifugador. A catação já é um processo mais simples, onde através das mãos conseguimos separar os componentes sólidos de aspectos diferentes. A catação é atualmente muito utilizada em usina de separação, naqueles estabelecimentos de coleta seletiva, onde os funcionários, na esteira, utilizando as mãos com luva, com máscara e outros equipamentos de segurança, eles vão separando o que é alumínio, o que é plástico, o que é papel, durante aquela seletividade. O processo ali é uma catação. Na flotação, nós temos dois aspectos, em uma mistura onde nós temos dois componentes, um menos denso, outro mais denso. Se a gente coloca, por exemplo, essa mistura numa água, o material menos denso flutua e o mais denso afunda. Nós temos aí, como exemplo, a água separando o quê? A mistura de areia e pó de serra. O pó de serra flutua e os grãos de areia afundam. Isso aí é uma flotação. Aproveitando flotação, a gente pode destacar, puxando esse assunto, essa flotação, a gente também pode destacar a levigação. Enquanto que na flotação o líquido é um líquido em repouso, na levigação o líquido vai estar em movimento, em uma correnteza, por exemplo. E essa correnteza vai fazer o carreamento das partículas mais leves, ficando as partículas mais pesadas. No garimpo, os garimpeiros utilizam o quê? Geralmente a levigação. Naquela bateia contendo as pepitas de ouro, como essas pepitas elas são removidas e carregam consigo grãos de areia, argila e outros materiais, os garimpeiros fazem a lavagem daquele material utilizando uma correnteza de um rio ou de uma bica. E sendo um líquido em movimento, é a levigação. Na dissolução fracionada, utilizamos algum líquido que vai dissolver algum componente. Se eu tenho, por exemplo, a mistura de areia com sal, é praticamente impossível separar os grãos de sal dos grãos de areia. Não tem um processo. Se coloca em uma peneira, desce os dois, se a gente coloca no filtro, não desce nenhum dos dois. Então, a maneira mais simples para separar os dois aí vai ser o quê? Utilizando um líquido. A gente coloca água, por exemplo. A água dissolve o sal e aí fica a areia livre do sal. Aí outros processos serão utilizados para separar agora uma mistura que passou agora a ser três: água, sal dissolvido e os grãos de areia. Colocando essa mistura agora no filtro, a água salgada passa, ficando retidos o que? Os grãos de areia. Tendo agora a água salgada,
Essa água salgada agora está o quê? Está exemplificando uma mistura homogênea. Aí nós aquecemos essa água salgada, a água evapora, ficando o quê? Só os cristais de sal, certo? Então, primeiro foi a dissolução, depois a filtração, depois o processo de provocar a evaporação da água. Dissolução, filtração e depois a evaporação. A separação magnética, eu vou utilizar um ímã. Esse ímã vai atrair o quê? Aqueles grãos, aqueles fragmentos ferrosos. Areia e malha de ferro. Se eu passo um ímã sobre essa mistura, o ímã atrai. O ímã atrai a limalha de ferro, ficando o quê? Ficando a areia livre dos fragmentos ferrosos. Na sublimação, um sólido tem que ter a capacidade de passar do estado sólido para o estado gasoso. Fragmentos de naftalina e de areia. Se eu deixo essa mistura exposta a uma fonte de calor, facilmente os fragmentos de naftalina passarão do estado sólido para o estado gasoso, ficando só os grãos de areia. Aí nós estamos diante de uma sublimação. Mistura homogênea, nós já antecipamos a evaporação da água contendo sal dissolvido. E agora vamos abordar uma destilação simples e uma destilação fracionada. Na destilação simples, nós temos que utilizar um destilador. E esse destilador é um equipamento que faz com que podemos separar um conteúdo líquido de um sólido. Sal, água. Quando dissolvemos o sal na água, a gente passa a ter o quê? Uma mistura homogênea. Acontece que eu posso separar essa mistura com aquecimento. A água evapora. Mas também podemos colocar essa mistura no destilador. Qual é a finalidade do destilador? Não é aproveitar o líquido. Se a gente não utiliza o destilador, o líquido evapora para a atmosfera. A gente perde o líquido. Sem o componente sólido fica, porque o ponto de ebulição dele é muito maior. Agora, se nós queremos separar duas ou mais substâncias líquidas, aí a gente utiliza um destilador com coluna de fracionamento, onde vai caracterizar o quê? Uma destilação fracionada. Em resumo, na destilação simples, a gente separa líquido que contém sólido dissolvido. Quando nós queremos separar líquidos, certo? Formando uma mistura homogênea, dois ou mais líquidos formando uma mistura homogênea, nós estamos diante aí utilizando uma destilação fracionada. A cristalização é a gente fazer com que o líquido evapore, ficando os cristais que estavam dissolvidos, estavam dispersos naquele líquido. Aqui nós temos um filtro. Esse filtro está acoplado aqui a um funil. Nós temos aqui um recipiente contendo água e grãos de areia. Quando a gente despeja essa mistura aqui no filtro, naturalmente a água passa, o líquido passa, ficando retido aqui nas paredes do filtro as partículas sólidas. Aqui é uma filtração. Estamos aí diante de uma ilustração da filtração. Existe um outro funil que contém aqui uma torneirinha. Ele é de vidro, ele é transparente e tem uma torneirinha. É chamado de funil de boro, funil de separação. Se nós colocamos aqui uma mistura de água e óleo, a gente deixa essa mistura em repouso, o óleo fica totalmente flutuando por ser menos denso. A gente aciona aqui, abre a torneirinha e a água começa a descer. Quando o óleo se aproximar aqui da torneirinha, a gente fecha. Aí conseguimos facilmente separar a água do óleo utilizando o funil de separação.